Rússia, oficialmente, é declarada a quinta economia do mundo. Como assim? Por onde? Paridade do poder de compra, PPC ou PPP, o que vale a pena, o que vale. Hoje a Rússia é oficialmente, quando eu falo é oficialmente de verdade, a Rússia é o país mais rico da Europa, é o maior PIB da Europa. Hoje nós temos em primeiro a China, em segundo os Estados Unidos, em terceiro a Índia, quarto o Japão, mas a maior economia do mundo é os Estados Unidos. Pelo poder de compra, a capacidade que seu dinheiro tem de fazer dentro do seu país, que é o que importa, a China é o primeiro, Estados Unidos é o segundo, a Índia é o terceiro, Japão é o quarto, Rússia é o quinto, sexto Alemanha, sétimo Indonésia, oitavo Brasil, nono França, décimo a outrora poderosa Inglaterra, 11º Turquia, 12º Itália, 13º México, 14º Coreia, 15º Canadá, 16 Espanha, 17 Saudi Arábia, Egito, Austrália é Polônia. Não existem dados aqui do Irã. Senti falta dos dados do Irã, que deve se acomodar em alguma coisa aqui nesse sentido. Mas o poder de compra interno, onde representativamente a Rússia tem 5 trilhões e 326 bilhões e 855 milhões de dólares. Ultrapassou a Alemanha. Por quê? Bem, o caminho é longo e aqui você vai sabendo, porque aqui a gente não só nega informação. Começa em 1999, 2000, a Rússia no fundo do poço. A Rússia pronta para ser dividida, retalhada, destruída, carqueirada, quebrada, arrebentada, os Estados Unidos com a faca e o garfo na mão, parecendo um coiote, esperando um pernil ou esperando papaléguas. E o Putin dá um giro. O giro começa com Kursk, com o afundamento do Kursk pela aproximação de Putin com a China. Ele não queria animosidade com a China, queria parceria com a China. Ele queria tirar a Rússia do buraco que estava. E fez isso. Tanto é que, tirando o período de Medvedev, de 08 a 12, se não me engano, Putin sempre foi o presidente, mas naquele período ele foi primeiro-ministro. Medvedev, o falso atlanticista que enganou o Ocidente durante muito tempo, fechado com Putin, mantiveram durante 23 anos. O resultado disso se chama autocracia. Se fosse uma democracia, a cada 4 anos, no máximo 8 anos, quadrilhas se revezariam no poder e não haveria esse poder. Quem consegue essa mágica fantástica de se transformar no país mais rico da Europa no momento, tá? E com tendência a abrir uma boca de jacaré nisso aí, é ela. Tá? É um longo caminho que a Rússia levou para chegar aí. É um longo caminho. E logo começou a incomodar, porque a Rússia tinha armamento pesado, a segunda maior potência nuclear do planeta, logo depois virando a primeira, e agora a primeiríssima, com a capacidade de não só produzir armamento nuclear, como entregá-lo fielmente a quem desejar na sua porta. Quem precisar de um míssil, de um Sarmat, eles têm como... esquece a guerra da Ucrânia não é guerra, a guerra da Ucrânia que permite isso tudo. A guerra econômica foi muito anterior, e quando ela começa a incomodar, o Ocidente detona o Euromaidan. Vamos botar um bode na sala da Rússia. Vamos primeiro tentaram com a Geórgia, não conseguiram nada. Foram para a Ucrânia, muito maior, muito mais fortalecida, muito mais dividida e com um trabalho já feito há algum tempo
um trabalho muito bem feito, onde eles retiram do meio da podridão, da lama podre do planeta, tá, dos pontos mais fétidos do mundo, tiram a figura do Stefan Bandeira e colocam ele como um herói nacional. E começam a criar uma narrativa, e começam a criar batalhões, e começam, junto com os judeus que estão lá, boa parte deles sionistas daquela região, que estão ali há muito tempo, começa a ponto que o Zelensky é judeu e o seu predecessor também era, mas igual a ele não. E esse é um trabalho feito pelo Ocidente para imprensar a Rússia. Não vamos dar tempo deles respirar, vamos dar uma cenoura para eles correr atrás. Vamos fazer isso, vamos, tá? E fizeram isso. E a Rússia vai, e no pleno Euromaidan, ataca e pega a Crimeia, sem um tiro, sem nada, sem muita reação, muita conversa, muito papo. Por isso que eu estou falando atente para a África, tem muita conversa, tem muito papo, muita narrativa. Os franceses dizendo que não vão sair de lá, vão sim, pode deixar. Se não sair de um jeito, sai de outro. Tem problema não, sai como adubo. E se eles ficarem lá para adubar aquela terra, está muito bom, apesar do adubo ser ruim. Temos os Stephen? Temos. Amanhã nós vamos tratar dos Stephens. O Stephen Bola, o principal deles. Alô, meu povo da Nigéria, abram o olho. Vocês estão para matar irmãos em defesa de europeus? Vocês que sabem, a escolha é de vocês. O povo vai permitir isso? Não acredito, do Senegal já está se rebelando. Quando a Ucrânia aperta e tenta esmagar a Rússia, e o Ocidente, todo faceiro, vão fazer, já confessado pela Angela Merkel e por outros, vão fazer os acordos de Minsk, capital da Bielorrússia, aonde já ficou claro que era apenas uma tentativa de enganar. Mas o Putin sempre trabalhou com um olho no peixe, outro no gato, e não parou de se armar, e não parou de desenvolver, e mandou desengavetar todos os projetos que já estavam muito adiantados na época da União Soviética. Todos os mísseis, todos os hipersônicos, tudo que você vê aí foi da época ainda, de planejamento da época da União Soviética. Foram colocados em prática, acharam que nada ia acontecer, mas agora, graças a Deus, até Patriot abate 15. O que aconteceu? Em 2014, Putin descobre que a guerra é inevitável e ele começa o planejamento da operação. Esse planejamento da operação levou 8 anos, mas contou com um elemento central, primordial e responsável por todo o sucesso que está aí, se chama contra-espionagem. É a capacidade de você entregar falsas informações ao seu adversário como se verdade fosse. Então, a Rússia só tinha armas, munição para 2 dias, 3 dias. Isso aí foi uma informação colocada, plantada. A Rússia não aguenta o fim do sistema SWIFT. Aguentou o sistema SWIFT como saiu rindo. A Rússia está quebrada economicamente. Como é que vai estar quebrado um país que só deve 15% a 20% da sua dívida, a sua dívida interna? Não tem dívida externa. Tá? A dívida interna que tem é aquilo ali. Como? A espionagem disse que Putin estava morrendo. A contra-espionagem disse que a Rússia estava perdida. A contra-espionagem inventou guerras civis na Rússia e cada uma que veio, pimba. O país se preparou para tudo. E o pulo do gato foi transformar a arte da guerra em economia. Para quem não sabe, para quem quiser acompanhar, os gráficos estão aí. Há 4 anos antes da efetiva, da eminente participação da Rússia em solo ucraniano, o que foi que rodava no mundo? A economia russa é anêmica, você pode procurar. A economia russa é pequena, a economia russa é fraca, a economia russa não cresce. E com isso, centenas de empresas não titubeavam ao receber a visita de um oligarca russo querendo comprar a sua parte. E assim aconteceu com muitas. Foram saindo. A Repsol foi uma das grandes. Tinha um contrato na época de alguns bilhões de dólares com a estatal russa de petróleo, e rompeu com a Rosneft todos os contratos. Por quê?
O crescimento russo é pífio, o crescimento da economia russa é pífia, os indicadores da Europa são muito melhores, eu vou vender tudo meu lá. Tá? Vou vender tudo meu lá. E comprar. E um comprou daqui, outro comprou dali, outro comprou dali. Quando explode a guerra, efetivamente, boa parte das empresas estrangeiras já estavam sob domínio russo. Quando eles fazem a operação militar, eles sabiam de tudo isso. E vieram mais toneladas de sanções. Por quê? Porque existia um relatório dado pela contra-espionagem de que a Rússia ou se daria mal nisso, 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 nisso e nisso. Bem, todos os pontos colapsaram. Eram todos pontos de fortalecimento. E hoje você tem a Ucrânia totalmente dilacerada e a Rússia que ia perder de 20% a 40% do seu produto interno bruto, quer seja por gasto de guerra, pelo aumento de gasto de guerra, ou pela incapacidade de gerir e transformar suas riquezas em dinheiro, que haveria uma queda inicial disso aí. A Rússia está crescendo esse ano. A Rússia passou a Alemanha. A Rússia é o país mais habitado, apesar da sua modesta quantidade de habitantes para o tamanho que tem, e ao mesmo tempo se torna o país economicamente mais rico, de forma nominal, da Europa. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Porque diziam que a Rússia só sabia fazer guerra, mas sabe fazer guerra em outros campos também. Está aqui a prova. Tá? A Rússia é um planeta dentro do planeta. Existe o planeta normal, existe o planeta Rússia. Tem tamanho para isso. 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, fora alguns países agregados que já querem voltar de qualquer forma, como a Bielorrússia. São países que já estão prontos para serem reanexados ou fazer uma nova composição. É por isso que a Rússia se transformou no país mais rico da Europa. Ele não ligou para a FMI, ele não ligou para o Ocidente, ele não ligou para ninguém, ele ligou para a própria capacidade dele de trabalhar e de entregar aquilo. Não é à toa que o símbolo é uma fênix, que ressurge das cinzas mais uma vez. Cada vez menos, mas cada vez com mais intensidade. Esse é o quadro que você tem. Eu te dei o quadro todo econômico. Reestruturação, indenização do custo, dinheiro aplicado, nacionalismo, sim, patriotismo, sim. E nenhum tipo de perda de tempo com partido de esquerda, de direita, de nada. Lá o governo é chamado de direita, mas nem de direita é. É um governo putiniano, que tem elementos, guarda elementos de vários segmentos, mas é daquele jeito. Né? Ali há uma reestruturação do Estado, ali a arte da guerra, finja-se fraco quando você está forte. E foi o que aconteceu. Economicamente pronta para dar um pau, ela se joga no chão no melhor estilo Neymar, faz a festa, todo mundo cai no engodo. E hoje eles estão soberanos no seu país, com sanções, com tudo, sendo um país que cresce economicamente, mesmo tendo uma guerra. Para o Ocidente, isso é inalcançável. Aguardem a gritaria, o choro.